Lei Orgânica do Município de Betim. Preâmbulo. Nós, representantes do povo de Betim, investidos na atribuição constitucional de elaborar a Lei Orgânica Municipal, reunidos em sessão solene no dia de 21 de março de 1990, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Betim, pessoa jurídica de direito público interno do Estado de Minas Gerais, integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei orgânica e da Constituição da República. Artigo 3º. O município organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios das Constituições da República e do Estado. Artigo 4º. O município concorrerá, nos limites de sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Artigo 5º. São objetivos prioritários do município. Inciso 1. Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. Inciso 2. Cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros municípios na realização de interesses comuns. Inciso 3. Promover, de forma integrada, o desenvolvimento social e econômico de sua população. Inciso 4. Promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos da sociedade. Inciso 5. Estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico, o meio ambiente e combater a poluição. Inciso 6. Preservar a moralidade administrativa. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 6º. O município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Parágrafo 1º. Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada, pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou no judicial. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída tem o direito de denunciar à autoridade competente a prática por órgão ou entidade públicos, concessionário ou permissionário de serviço público, de ato lesivo aos direitos do usuário, cumprindo ao poder público apurar a veracidade da denúncia e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 3º. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projetos do poder público, a qual será prestada no prazo máximo de 15 dias, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do município, nos termos da lei. Parágrafo 4º. O poder público municipal coibirá todo e qualquer ato discriminatório, nos limites de sua competência, dispondo, na forma da lei, sobre a punição ao agente público e estabelecimento privado que pratiquem tal ato. Parágrafo 5º. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas ou garantia de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos do município, a obtenção de certidão para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse social. Parágrafo 6º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção, em órgão ou entidade da administração pública, o agente público que deixar injustificadamente de sanar, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. Parágrafo 7º. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições, independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. Parágrafo 8º. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Artigo 7º. Ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relação de dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé a documento público. Inciso 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades ou entidades da Federação. Título 3. Da organização do município. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 8º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição, e a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. Artigo 9º.
São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Artigo 10. A cidade de Betim é a sede do município e lhe dá o nome. Artigo 11. A criação, a organização e a supressão de distrito ou subdistrito dependem de lei, observada a legislação estadual. Artigo 12. A autonomia do município se configura, especialmente pela: inciso 1. Elaboração e promulgação de sua lei orgânica. Inciso 2. Eleição de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 3. Elaboração de leis sobre matérias de sua competência privativa e suplementar. Inciso 4. Organização de seu governo e administração. Capítulo 2. Da competência. Artigo 13. Ao município compete: inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distrito, observada a legislação estadual. Inciso 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 10. Manter relações com a União, os Estados, o Distrito Federal e os demais municípios. Inciso 11. Firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere. Inciso 12. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Inciso 13. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Inciso 14. Organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. Inciso 15. Instituir o regime jurídico único e os respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Inciso 16. Elaborar o plano diretor. Inciso 17. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Inciso 18. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los. Inciso 19. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Inciso 20. Estabelecer servidão administrativa necessária à execução de seus serviços, em caso de iminente perigo ou calamidade pública. Usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Inciso 21. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio para a gestão, sobre planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Inciso 22. Cooperar com a União e o Estado nos termos de convênio ou consórcio, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Inciso 23. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Inciso 24. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir. Inciso 25. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico, destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 26. Licenciar estabelecimento industrial, comercial e outros e cessar a licença daquele cuja atividade se tornar danosa ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 27. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos mencionados no inciso anterior. Inciso 28. Licenciar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos a seu poder de polícia. Inciso 29. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Inciso 30. Estabelecer e impor penalidade por infração às suas leis e regulamentos.
Inciso 31. Exercer outras atribuições pertinentes ao interesse local. Parágrafo único. O município disporá sobre o serviço funerário e cemitérios, incumbindo-se da administração dos que forem públicos e da fiscalização dos pertencentes a entidades privadas, garantindo-se a seus mortos enterro digno, independente da situação econômica. Artigo 14. Ao município compete, em comum com a União e o Estado: inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Capítulo 3. Do Patrimônio Público Municipal. Artigo 15. O patrimônio público do município é constituído de bens móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Artigo 16. Cabe ao prefeito a administração do patrimônio público municipal, respeitada a competência da Câmara quanto aos bens utilizados em seus serviços. Artigo 17. Os bens públicos municipais serão cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis serão anualmente atualizados, garantindo o acesso às informações neles contidas. Artigo 18. A aquisição de bem imóvel a título oneroso depende de avaliação prévia e de autorização legislativa. Artigo 19. A alienação de bem imóvel do município, sempre subordinada à existência de interesse público expressamente justificado, é feita mediante avaliação prévia, autorização legislativa específica e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Parágrafo 1º. A doação é permitida para instalação e funcionamento de órgão ou serviço público e para fins exclusivamente de interesse social. Parágrafo 2º. Da escritura de doação constarão, se for o caso, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão do bem por inadimplência, sob pena de nulidade do referido instrumento. Parágrafo 3º. A venda ao proprietário de imóvel lindeiro de área urbana remanescente e inaproveitável para edificação ou outra destinação de interesse coletivo, resultante de obra pública dependente de prévia avaliação e autorização legislativa. Parágrafo 4º. A área resultante de modificação de alinhamento de via pública pode ser alienada, obedecidas as mesmas condições estabelecidas no parágrafo anterior. Artigo 20. A alienação de bens móveis é feita mediante avaliação prévia e licitação, e se condiciona à comprovação, em laudo técnico, da exaustão por uso do bem, ou de sua ociosidade para o serviço público municipal. Parágrafo único. A licitação é dispensável na doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, na permuta e na venda de ações em bolsa. Artigo 21. O uso especial de bem imóvel do patrimônio municipal por terceiro é objeto de: inciso 1. Concessão mediante contrato de direito público, ou a título de direito real resolúvel. Inciso 2. Permissão. Inciso 3. Autorização. Parágrafo 1º. A concessão administrativa, ou como direito real, é por tempo determinado e depende de autorização legislativa e licitação, podendo esta ser dispensada quando ocorrer relevante interesse público ou interesse social, expressamente justificado. Parágrafo 2º. A permissão independe de autorização legislativa e licitação, mas é feita a título precário, por decreto e para atender a finalidade educativa, cultural, de assistência social ou turística. Parágrafo 3º. A autorização, que pode incidir sobre qualquer bem, é ato precário, outorgada por escrito, quando solicitado pelo interessado, para o exercício de atividade ou uso específico e transitório,
por prazo não superior a 30 dias. Parágrafo 4º. O uso de bem municipal, por qualquer das formas de outorga previstas neste artigo, é remunerado ou gratuito. Artigo 22. O município, preferencialmente a venda ou doação de seu bem imóvel, outorgará concessão de direito real de uso. Artigo 23. A autorização legislativa, na alienação e na concessão administrativa, ou como direito real, requer o voto da maioria dos membros da Câmara. Capítulo 4. Das obras e serviços públicos. Artigo 24. A competência do município para a realização de obra pública abrange: inciso 1, a construção de edifício público. Inciso 2, a construção de obra e instalação para implantação e prestação de serviço necessário ou útil à comunidade. Inciso 3, a execução de qualquer outra obra destinada a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto da cidade. Parágrafo 1º. A realização de obra pública se condiciona à sua adequação ao plano diretor, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e deve ser precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas apropriadas. Parágrafo 2º. A obra pública pode ser executada diretamente por órgão da administração pública e indiretamente por terceiro, mediante procedimento licitatório. Parágrafo 3º. A construção de edifício e a realização de qualquer outra obra pública obedecem aos princípios de economicidade, simplicidade e adequação ao espaço circunvizinho e ao meio ambiente, e se sujeitam às exigências e limitações constantes do Código de Obras. Artigo 25. O município organizará e prestará diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço público de sua competência. Parágrafo 1º. Na organização e regulamentação do serviço público devem ser obedecidos os requisitos de comodidade, conforto e bem-estar do usuário. Parágrafo 2º. A concessão será outorgada por contrato de direito público, precedido de autorização legislativa e licitação. Parágrafo 3º. A permissão, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados, para escolha, por meio de licitação, do melhor pretendente. Parágrafo 4º. O serviço concedido ou permitido fica sujeito à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo ao que o executar sua permanente atualização e adequação às necessidades do usuário. Artigo 26. O município poderá retomar, sem indenização, o serviço concedido ou permitido, desde que seja executado em desconformidade com o contrato ou ato, ou que se revelar insuficiente para o atendimento ao usuário. Parágrafo 1º. O serviço concedido ou permitido poderá ainda ser retomado, caso o município estabeleça a sua prestação direta. Parágrafo 2º. O concessionário e o permissionário sujeitar-se-ão à regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Parágrafo 3º. No contrato de concessão e no ato de permissão, ao município se reserva o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo concessionário ou permissionário. Artigo 27. A lei disporá sobre: inciso 1. O regime do concessionário e o permissionário de serviço público, o caráter especial do contrato de concessão e de sua prorrogação, bem como as condições de sua caducidade, fiscalização e rescisão ou extinção, e as do ato de permissão. Inciso 2. Os direitos do usuário. Inciso 3. A política tarifária. Inciso 4. A obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. Inciso 5. O tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Inciso 6. A reclamação relativa à prestação do serviço. Artigo 28. A tarifa do serviço público é fixada tendo em vista a sua justa remuneração. Artigo 29. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de iminente perigo ou calamidade pública, assegurada a indenização ulterior se houver dano ao concessionário ou permissionário. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 30. A atividade de administração pública direta ou indireta obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e razoabilidade. Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 31. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Artigo 32. A administração pública indireta é a que compete. Inciso 1. A autarquia.
Inciso 2. A fundação pública. Inciso 3. A empresa pública. Inciso 4. A sociedade de economia mista. Inciso 5. As demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município. Artigo 33. Depende de lei em cada caso. Inciso 1. A instituição e a extinção de autarquia e fundação pública. Inciso 2. A autorização para instituir e extinguir empresa pública e sociedade de economia mista e para alienar ações que garantam nestas entidades o controle pelo município. Inciso 3. A criação de subsidiária das entidades referidas neste artigo e sua participação em empresa privada. Parágrafo 1º. Suprimido. Parágrafo 2º. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Artigo 34. As relações jurídicas entre o município e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, sob a forma de concessão ou permissão, são regidas pelo direito público. Artigo 35. O município e as entidades da administração indireta observarão, quanto ao procedimento de licitação, obrigatório para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão ou permissão, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei orgânica, as normas gerais editadas pela União. Artigo 36. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidade pagas ou contratadas naquele período com agência ou veículo de comunicação. Artigo 37. A publicação de lei ou ato municipal far-se-á em órgão oficial do Estado ou do município, se houver, e por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara, conforme o caso. Parágrafo 1º. O ato de efeitos externos só produzirá seus regulares efeitos após sua publicação. Parágrafo 2º. A publicação de ato não normativo pode ser resumida. Artigo 38. Suprimido. Artigo 39. O prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o secretário municipal e o secretário adjunto não podem contratar com o município, subsistindo a proibição até 3 meses após findas as respectivas funções. Artigo 40. O município, as entidades de sua administração indireta e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo único. No caso de condenação imposta à Fazenda Municipal ou à entidade da administração indireta, o direito de regresso será exercido dentro de 60 dias da data em que transitar em julgado a sentença respectiva, sob pena de responsabilidade. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 41. A atividade permanente é exercida. Inciso 1. Em qualquer dos poderes do município, na autarquia e na fundação pública por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Inciso 2. Na empresa pública, na sociedade de economia mista e nas demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Artigo 42. O cargo, o emprego e a função são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Artigo 43. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 44. O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos, no âmbito do Poder Executivo e da Câmara, por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional.
Parágrafo 1º. Excluem-se da proibição do caput o cargo em comissão de direção superior e o de assessoria, cujo provimento é livre, atendidos os requisitos da lei. Parágrafo 2º. Em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de direção superior será provido por servidor ou empregado de carreira da respectiva instituição. Artigo 45. A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada como limite máximo a remuneração percebida em espécie a qualquer título pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Parágrafo 3º. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 5º. Os vencimentos do servidor público são irredutíveis e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, inciso 2 e 153, inciso 3, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição da República. Artigo 46. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilização de horários. Inciso 1. Há de 2 cargos de professor. Inciso 2. Há de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. Há de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a emprego e função e abrange autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Artigo 47. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Artigo 48. Ao servidor em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3. Investido do mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 49. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 50. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 51. É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Artigo 52. O município instituirá regime jurídico único e respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 53. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Inciso 2. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Inciso 3. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Inciso 4. Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Inciso 5. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Artigo 54. Ao servidor público que por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, são assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo, atendida a habilitação exigida.
Artigo 55. Para provimento de cargo de natureza técnica, exige-se a respectiva habilitação profissional. Artigo 56. O município assegura ao servidor os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, da Constituição da República, e os que nos termos da lei visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente. Inciso 1. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei. Inciso 2. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 3. Férias-prêmio, com duração de 3 meses, adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício em serviço público, admitida sua conversão em espécie por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem das não gozadas em dobro. Inciso 4. Assistência e previdência sociais extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. Inciso 5. Assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade, ou auxílio creche, no valor compatível a ser definido em lei. Inciso 6. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 7. Adicional sobre remuneração quando completar 30 anos de serviço, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Parágrafo único. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor o direito ao adicional de 10% sobre seu vencimento, o qual a este se incorpora para efeito de aposentadoria. Artigo 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 58. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Artigo 59. É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. Artigo 60. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, além de observância dos requisitos estabelecidos no artigo 6º, parágrafo 8º desta lei orgânica. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 61. O servidor público será aposentado. Inciso 1 por invalidez permanente com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. As exceções ao disposto no inciso 3 alínea A e C no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo, função ou emprego temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal é computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Parágrafo 5º. Serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade.
mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei. Parágrafo 7º. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Parágrafo 8º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, nos termos do artigo 202, parágrafo 2º, da Constituição da República. Parágrafo 9º. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 62. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de 23 vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo para mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Parágrafo 2º. O número de vereadores somente poderá ser alterado através de emenda a esta lei orgânica, obedecidos os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4, da Constituição Federal da República. Seção 2. Da Câmara Municipal. Artigo 63. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente em sua sede, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões previstas para estas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. No início de cada legislatura, a Câmara reunir-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de janeiro, para dar posse aos vereadores, ao prefeito e vice-prefeito e eleger a mesa diretora para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, que terá também mandato com duração de 2 anos. Parágrafo 4º. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 5º. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá reunir-se fora de seu recinto. Artigo 64. A convocação de sessão extraordinária da Câmara será feita, inciso 1, pelo prefeito, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Inciso 2, por seu presidente quando ocorrer a intervenção no município para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Na sessão extraordinária, a Câmara somente delibera sobre matéria para a qual foi convocada. Artigo 65. Salvo os casos previstos nesta lei orgânica, as deliberações da Câmara e de suas comissões são tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Artigo 66. A Câmara ou qualquer de suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, pode convocar, com antecedência mínima de 8 dias, secretário municipal ou dirigente de entidade da administração indireta para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado e constante da convocação, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Artigo 67. O secretário municipal pode comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a mesa, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Artigo 68. A mesa diretora da Câmara pode, a requerimento do plenário, encaminhar a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades municipais, pedido de informação, e a recusa, ou não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituirão infração administrativa, sujeita à responsabilização. Artigo 69. Cabe ao prefeito destituir o secretário municipal de seu cargo, caso este não atenda à convocação da Câmara ou não preste informação nos prazos fixados nos artigos 66 e 68. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 70. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, que não é exigida para o especificado no artigo 71, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre: inciso 1, plano diretor;
Inciso 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e abertura de créditos adicionais. Inciso 3. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 4. Dívida pública, abertura e operação de crédito. Inciso 5. Concessão de auxílios e subvenções. Inciso 6. Concessão e permissão de serviço público. Inciso 7. Uso e alienação de bem imóvel. Inciso 8. Aquisição onerosa de bem imóvel. Inciso 9. Criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função pública na administração direta e indireta e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 10. Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único e respectivos planos de carreira. Inciso 11. Criação, estruturação e definição de atribuições de Secretaria Municipal. Inciso 12. Divisão administrativa do município, observada a legislação estadual. Inciso 13. Divisão regional da administração pública. Inciso 14. Cancelamento da dívida ativa do município, autorização de suspensão de sua cobrança e de elevação de ônus e juros. Inciso 15. Denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 16. Matéria decorrente da competência comum, prevista no artigo 23 da Constituição da República. Artigo 71. Compete privativamente à Câmara Municipal. Inciso 1. Eleger a mesa diretora e constituir as comissões. Inciso 2. Elaborar o regimento interno. Inciso 3. Dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Inciso 4. Dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. Aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria, nos termos desta lei orgânica. Inciso 6. Fixar o subsídio dos vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Inciso 7. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Inciso 8. Conhecer da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 9. Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Inciso 10. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado, quando a ausência exceder a 15 dias e ambos, do país, por qualquer tempo. Inciso 11. Proceder à tomada de contas do prefeito não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Inciso 12. Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 13. Processar e julgar o prefeito e o vice-prefeito nas infrações político-administrativas. Inciso 14. Destituir do cargo o prefeito após condenação por crime comum ou de responsabilidade ou por infração político-administrativa, e o vice-prefeito, após condenação por crime comum ou por infração político-administrativa. Inciso 15. Aprovar convênio celebrado pelo governo do município com entidade de direito público ou privado e sua participação em consórcio. Inciso 16. Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção estadual. Inciso 17. Suspender a execução, no todo ou em parte, de ato normativo municipal declarado inconstitucional ou infringente da lei orgânica por decisão definitiva do Poder Judiciário. Inciso 18. Sustar o ato normativo do Poder Executivo que exorbite do Poder Regulamentar. Inciso 19. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 20. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 21. Criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado e prazo certo mediante requerimento de 2/3 de seus membros. Inciso 22. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. Inciso 23. Indicar, observada a Lei Complementar Estadual, os vereadores representantes do município na Assembleia Metropolitana. Inciso 24. Manifestar-se por maioria de seus membros, a favor de proposta de emenda à Constituição do Estado. Inciso 25. Mudar, temporária ou definitivamente sua sede. Parágrafo 1º. O subsídio dos agentes políticos do município será fixado no segundo semestre do último ano da legislatura, para vigorar na subsequente, observados o artigo 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 13, parágrafo 2º, inciso 1,
da Constituição Federal de 88, bem como os seguintes critérios. A. Quanto aos vereadores, observar-se-á o disposto no artigo 29, incisos 6 e 7. Quanto ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, o artigo 29, inciso 5 e artigo 37, inciso 10, todos da Constituição Federal de 88, além das disposições contidas nesta Lei Orgânica Municipal. B. O subsídio mensal dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal será fixado por meio de resolução de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. C. O subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais será fixado por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. D. Para os fins e efeitos desta emenda, subsídio é o valor fixado em parcela única e mensal, como forma de retribuição ao efetivo exercício de cargo ou função de que o agente político do município seja titular, e o vereador que esteja no efetivo exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal poderá receber, exclusivamente, o subsídio relativo a este cargo. F. O subsídio do vereador corresponderá à retribuição financeira pela efetiva presença às reuniões ordinárias regimentalmente previstas e às extraordinárias regularmente realizadas. G. Será deduzido do subsídio mensal do vereador o correspondente às reuniões a que houver faltado, sem motivo justo, proporcionalmente a critério da mesa diretora. H. De acordo com lei ou resolução, assegura-se aos agentes políticos o direito de perceber o 13º subsídio, por ocasião do pagamento do 13º salário aos servidores. E a correção monetária dos subsídios dos agentes políticos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 37, inciso 10, parte final, da Constituição Federal de 88. Parágrafo 2º. Na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência de que trata o parágrafo anterior, ficam mantidos, na legislatura subsequente, os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre o processo de julgamento das autoridades referidas no inciso 13, assegurada a ampla defesa e observados, dentre outros requisitos de validade, os indicados no artigo 6º, parágrafo 8º. Parágrafo 4º. No caso previsto no inciso 13, a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos da Câmara, se limitará à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis. Parágrafo 5º. O não encaminhamento à Câmara de convênio e consórcio a que se refere o inciso 15, nos 10 dias subsequentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua execução. Artigo 72. Compete, ainda, à Câmara, privativamente, conceder título de cidadão honorário à pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviços relevantes ao município, aprovado pelo voto da maioria de seus membros presentes à reunião. Artigo 73. A Câmara delibera mediante resolução, sobre matéria de sua competência privativa, e por decreto legislativo, sobre outros assuntos de seu interesse interno, conforme se dispuser em regimento.